pessoal, tudo bem? Resolvendo aqui uma questão solicitada por um membro do nosso grupo, uma amiga. Ela colocou a seguinte questão: um automóvel de passeio em uma reta longa de rodovia viaja em velocidade constante de 100 km por hora e, à sua frente, à distância de 1 km, está um caminhão que viaja com velocidade constante de 80 km por hora. O automóvel tem de comprimento 4,50 m e o caminhão 30 metros. A distância percorrida pelo carro até ultrapassar completamente o caminhão é de aproximadamente igual a... Aí das opções. Bem, pessoal, basicamente esse é o desenho aqui que a gente tem que fazer. Não ficou desenhadinho aqui o carrinho, o caminhão, fiz uns bloquinhos aqui, mas a ideia é que interessa. Bem, então nós vamos ter o automóvel aqui, vindo com uma velocidade VA de 100 km por hora. E a gente tem aqui à frente o caminhão com uma velocidade VC de 80 km por hora. Eles estão separados por 100 km. Bem, nós estamos claramente diante de um caso de movimento uniforme, tendo em vista que a velocidade do caminhão é constante, e tem um valor específico aqui, e a mesma coisa acontece com o automóvel, que tem uma velocidade constante aqui. Eles estão inicialmente separados por esse valor de 100 km, mas a gente vai ter que se ater a um pequeno detalhe na hora da gente escrever a nossa equação horária do movimento uniforme, que a gente já sabe que genericamente será desse tipo, S igual a S0 mais VT, onde S0 é a posição inicial e V é a velocidade do automóvel ou do caminhão, conforme for o caso. A gente vai montar direitinho. A grande peculiaridade que a gente vai ter que perceber para anotar as equações horárias, tanto do automóvel quanto do caminhão, vai ser o seguinte fato. Eu coloquei aqui embaixo a figura que representa quando o caminhão foi ultrapassado totalmente. Então o caminhão é essa figura em azul e o automóvel é essa figura em laranja. Somente quando a pontinha, a traseira do automóvel ultrapassar completamente a dianteira do caminhão, é que vai ocorrer a ultrapassagem. Então, nós vamos ter que trabalhar nessa questão pelo fato de o automóvel e o caminhão não se tratarem de um ponto material, mas sim um corpo extenso. Nós vamos ter que considerar quais são os pontos do automóvel e do caminhão que vão servir de referência. Então, o ponto de referência do automóvel vai ser a sua traseira e o ponto de referência do caminhão vai ser a sua dianteira. Então, com isso, eu vou anotar aqui qual o ponto que nos interessa para o caminhão, a sua dianteira, e qual o ponto que interessa para o automóvel, a sua traseira. Pessoal, dito isso, eu vou começar a montar as equações horárias, mas para tanto eu preciso, a partir desses pontos referenciais de cada um dos móveis, eu definir onde que está aqui no meu eixo essa referência. Então, por exemplo, eu tenho que esse é o ponto zero do nosso movimento, certo? É a parte mais à esquerda, mais atrás do automóvel. E esse aqui vai ser o ponto referencial do caminhão, que a gente sabe que o automóvel ele tem um comprimento de 4,5 metros, certo? E o caminhão de 30 metros. Então, com isso, a gente tem que esse ponto aqui do caminhão vai ser a distância de 100 km mais 4,5 mais 30 metros. Antes de prosseguir, pessoal, deixa eu fazer aqui uma correção. Eu anotei aqui que a distância entre o automóvel e o caminhão era de 100 km. E no início da aula ainda falei 100 km por hora, acho que escrevi alguma coisa que ficou. Bem, eu corrigi aqui, a distância entre eles é 1 km somente, tá? E aí, a gente para saber aqui qual é a posição exata desse ponto do caminhão, a gente tem que somar não só esse 1 km, como também o comprimento do automóvel e o comprimento do caminhão. Bem, o comprimento do automóvel, ele é esse aqui, ó. Colocado em quilômetros, ele dá 0,00450 quilômetros. Ah, professor, mas como que eu sei isso, essa conversão? Bem, a gente sabe que 1 km é igual a 1.000 metros, ou seja, a gente tem que brincar nessas conversões sempre andando 3 casas decimais para a direita ou 3 casas decimais para a esquerda.
No caso, como nós tínhamos 4 metros e meio, nós temos que tínhamos uma vírgulazinha aqui e ela precisa andar 3 casas decimais para a esquerda para que ela corresponda ao seu valor em quilômetros. E a gente chega nesse valor, que é 0,00450, ok? E a mesma coisa acontece aqui para 30 metros. Se a gente colocar aqui, ó, 3 casas decimais para a direita, a gente vê que a gente cai aqui no 30, tá ok? Então, esse é o valor em quilômetros correspondente à distância entre esse ponto zero e esse pontozinho aqui, que é a dianteira do caminhão, ok? Então, eu tenho que S0 para o caminhão é igual a 1,03450 quilômetros, ok? E a partir de agora, eu consigo montar as equações horárias do automóvel e do caminhão. Bem, vamos começar pela equação horária do automóvel. A gente já sabe que, genericamente, a equação horária do movimento uniforme é S igual a S0 mais VT. Bem, então vamos definir aqui como que vai ser a equação do automóvel. A gente vai chamar genericamente de SA, né, para o automóvel, que indica a posição do automóvel, é igual à sua posição inicial. Qual é a sua posição inicial no nosso referencial aqui? A gente atribuiu como sendo esse marco zero aqui. Então, S0 para o automóvel é igual a zero. Mais V vezes T. Qual é a V? Qual é a velocidade do automóvel? A velocidade do automóvel é 100 km por hora. Então, eu coloco 100 vezes T. Já o caminhão será representado por essa equação horária. A gente vai chamar de SC, que é a posição do caminhão em qualquer momento. Vai ser igual à sua posição inicial, que a gente viu aqui, que é 1,03450 km, mais a sua velocidade, que é 80 vezes t. E com isso nós temos as duas equações definidas, tendo como referência a dianteira, o ponto que é a dianteira do caminhão e o ponto que é a traseira do automóvel. E aí eu pergunto, quando ocorrerá a ultrapassagem? A ultrapassagem ocorrerá quando esses dois pontos eles coincidirem aqui nessa situação. E isso vai acontecer quando SC for igual a SA. Então vamos escrever essa condição. SA igual a SC. Nós teremos que 100T é igual a 1,03450 mais 80T. Jogando 80T para lá, nós teremos 20T é igual a 1,03450. T será igual a 1,03450 dividido por 20. E isso equivalerá a essa divisão, que é igual a 0,051725 horas. Isso representa o instante, o momento, o tempo que levou para que aquela condição de ultrapassagem ela se estabelecesse. Para fechar com chave de ouro esse exercício, a gente só precisa agora substituir na posição do automóvel, na equação horária do automóvel, esse instante que ele vai nos fornecer qual vai ser a posição do automóvel. Então a gente vai ter que SA é igual a 100 vezes T. Então, SA é igual a 100 vezes 0,051725, que a gente acabou de achar aqui. Então, SA, a posição daquele pontinho referencial do automóvel que a gente anotou lá no início do exercício, vai ser igual a 100 vezes isso. A gente basta colocar duas casas decimais para a direita, vai ser 5,1725 quilômetros. E aí,
O que a questão perguntou? Qual é a distância percorrida pelo carro até ultrapassar completamente o caminhão? Vai corresponder exatamente a esse valor aqui. E a gente vai procurar aqui nas alternativas qual a que mais se aproxima. E a gente vê que ele utilizou somente duas casas decimais. Ou seja, o que corresponde para a gente aqui, 5,1725, é a letra E, 5,17, que é aproximadamente esse valor que nós encontramos. Ok, pessoal? Espero que tenha sido bem entendida a questão. E aí, partimos para a próxima, assim que vocês pedirem. Obrigado, um abraço.